No dia 20 de abril de 1999, dois adolescentes entraram armados em sua escola, o Colégio Columbine, no Colorado, e deram início a um dos massacres escolares mais brutais da história. Eles tinham um plano, tinham bombas, tinham uma lista de alvos e uma obsessão por vingança e fama. O resultado? 13 mortos e mais 20 feridos, centenas de vítimas destruídas e um país em choque que até hoje tenta entender como tudo isso foi possível. Oi, tia aqui, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então já prepara o cafezinho e respira fundo, porque hoje a gente vai revisitar um dos casos mais impactantes da história. Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17 anos, eram dois estudantes do último ano da Columbine High School em Littleton, Colorado. Ambos vinham de famílias de classe média alta, tinham acesso à tecnologia, apoio familiar e até bons desempenhos acadêmicos. Mas por trás das aparências havia uma mistura tóxica de raiva, solidão, frustração, ideação suicida e planejamento bem meticuloso. Eric era considerado mais frio, manipulador, narcisista, obcecado por poder e destruição. Dylan, por outro lado, era mais depressivo, introspectivo, cheio de conflitos internos e sentimentos de inadequação. Juntos, eles formaram uma dupla explosiva. Ao contrário do que muitos pensam, Columbine não foi um surto espontâneo. Eric e Dylan planejaram o ataque por mais de um ano. Gravaram vídeos, fizeram listas, treinaram tiro e até construíram bombas caseiras que pretendiam explodir na cafeteria da escola para matar centenas de estudantes de uma só vez. Eles se inspiraram em outros atentados, como o de Oklahoma City Bombing, e se viam como uma espécie de vingadores, punindo a escola, colegas, a sociedade e o mundo. O objetivo não era só matar, era causar uma tragédia em escala nunca vista antes. Era uma terça-feira comum. Estudantes estavam na cafeteria, nos corredores, alguns se preparando para provas, outros só conversando com amigos. Às 11h19 da manhã do dia 20 de abril de 1999, Eric e Dylan entraram na escola armados até os dentes. Espingardas, carabinas, pistolas, bombas caseiras improvisadas, coletes, roupas pretas e botas pesadas. Primeiro tentaram acionar as bombas deixadas na cafeteria. Elas não explodiram. Foi aí que começaram o tiroteio. As primeiras vítimas estavam do lado de fora. Em seguida, eles entraram no prédio e passaram a atirar aleatoriamente. Alunos se esconderam debaixo de mesas, trancaram portas, pularam janelas. O caos se espalhou. O massacre durou cerca de 50 minutos. Ao 12h08, os dois cometeram suicídio na biblioteca, cercados pelos corpos de suas vítimas. 13 pessoas foram assassinadas, 12 estudantes e um professor, William Davis Sanders, que morreu tentando salvar outros alunos. Outras 21 pessoas ficaram feridas, algumas com sequelas permanentes. Muitas vítimas eram jovens com sonhos, planos e rotinas. Algumas foram mortas simplesmente por estarem no lugar errado e na hora errada. Outras, como Cassie Bernal, teriam sido mortas após dizerem que acreditavam em Deus, embora essa versão seja contestada até hoje. Columbine mudou tudo. A cobertura da mídia foi intensa e controversa, a segurança nas escolas mudou drasticamente nos Estados Unidos, começou-se a falar mais abertamente sobre bullying, saúde mental, acesso a armas e cultura da violência. E, infelizmente, Columbine virou referência para outros ataques futuros, como o de Virginia Tech, Sandy Hook, Parkland e tantos outros. A tragédia também revelou falhas graves. Os pais sabiam dos comportamentos suspeitos? A polícia ignorou denúncias anteriores sobre Eric e Dylan? A escola fez vista grossa para o bullying? Eles foram vítimas de bullying extremo? Sim, mas não exclusivamente. Dylan e Eric também praticavam bullying com outros. Eles faziam parte de um grupo chamado Trenchcoat Mafia? Não oficialmente, essa foi uma associação feita pela mídia baseada nas roupas usadas no dia. Eles eram fãs de videogames violentos e Marilyn Manson, era verdade, mas isso não explica e nem justifica o crime. A motivação era ideológica? Não exatamente. Era uma mistura de ódio pessoal, desejo de fama e distúrbios mentais profundos.
A pergunta que não quer calar: poderia ter sido evitado? Esse é o ponto mais doloroso. Muitas sinalizações de alerta foram ignoradas. Eric publicou ameaças em seu blog. A polícia já havia sido informada sobre explosivos em casas. Colegas sabiam de comportamentos estranhos e professores viam o isolamento e o ódio crescente. Mas ninguém acreditava que 2 adolescentes seriam capazes de planejar algo assim, e pagaram o preço. Mais de 20 anos depois, o massacre de Columbine continua assombrando. Ele virou símbolo, virou estudo de caso, virou um luto permanente, mas também serviu como alerta para o que acontece quando se ignoram os sinais de sofrimento, quando se subestima o poder da raiva e quando se tem acesso a armas demais. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill, um caso difícil, pesado, mas necessário. Se você curte True Crime, se inscreve aqui no nosso podcast no Spotify e lá no canal no YouTube Jornaralho. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e vamos juntos continuar falando sobre o que não pode ser esquecido.